Olá, bom dia. É um prazer estar com vocês mais um sábado para que a gente possa juntos participar desse Café com Bíblia, que é uma programação, é um trabalho da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho, que nós realizamos todos os sábados nesse horário aí das 9h30, no meio da manhã. Uma oportunidade da gente estar junto, da gente poder meditar acerca de algo que nos abençoe, que nos ajude, uma palavra bíblica que traga ânimo, que traga conforto, que traga alento para a nossa vida. E na manhã de hoje eu quero ler com vocês um texto que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, e o versículo de número 16. E esse versículo ele diz assim, Colossenses 3, 16: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Eu lembrei desse texto e dessa mensagem paulina, justamente porque nós estamos no mês de novembro, e esse é um mês especial para nós congregacionais, que nós nos lembramos de uma herança que nós temos, que é uma herança muito rica, uma herança muito abençoadora, que é a herança do inário nosso, inário que nesse mês de novembro, exatamente no dia 17 passado, nós completamos 160 anos do início, né, da primeira edição de Salmos e Hinos, que tinha apenas 50 hinos, não é, que foi preparado por Dona Sara Calley, para que a Igreja Evangélica Fluminense e, evidentemente, depois as outras igrejas pudessem entoar e pudessem cantar e louvar ao Senhor. Então, nós estamos vivendo no espírito desse mês, né, que nos faz lembrar, e uma data tão bonita, 160 anos, uma data tão importante e um inário que traz assim uma mensagem tão animadora para todos nós. E Paulo, quando ele escreve aqui aos Colossenses, ele está falando das virtudes que devem ser cultivadas pelos cristãos, as virtudes que devem ser cultivadas pelos crentes. Ele vai dizer da necessidade que nós temos de nos revestirmos como eleitos de Deus, como santos e amados, né? de atos, né? De misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ele vai dizendo como o crente, como a pessoa cristã, ela deve se portar. E ele então enfatiza: a gente precisa aprender a conviver. Precisamos aprender a ter uma convivência boa, uma convivência sadia, né? Aquilo que nós chamamos de koinonia, de termos comunhão no Senhor, comunhão uns com os outros, apesar de sermos diferentes, apesar de termos, né, origens diferentes, mas o que nos une é o Senhor. Então é preciso que haja em nosso coração essa disposição para a gente se perdoar, para a gente, diante da forma como o outro age, que talvez, às vezes, em algumas situações não são convenientes, né? Mas nós também temos as nossas falhas e temos também os nossos defeitos, que a gente, uns aos outros, a gente aprenda, né, essa arte dessa convivência, não é? Deixando de lado, não é? Essa questão da queixa, de viver queixoso um contra os outros, não é? E Paulo diz assim: nós
tínhamos um problema com Deus e Deus nos perdoou. Nós fomos perdoados por Ele. Quer dizer, a nossa dívida era enorme, era grande, mas Ele nos perdoou. Então ele diz assim: olha, que haja amor entre vós, que haja paz, e que a paz de Cristo, essa paz que somente Jesus Cristo pode dar, que ela seja o árbitro entre nós, entre os nossos problemas, os nossos relacionamentos, que seja a paz de Cristo esse árbitro. E aí, então, ele vai dizer esse verso que nós lemos: em nós, que habite em nós essa palavra de Jesus Cristo. Palavra que traz ânimo, palavra que traz alimento, palavra que nos anima e palavra que nos mostra a maneira como nós devemos agir. Então ele diz: olha, é preciso que nós aprendamos a nos edificar mutuamente, quer dizer, ensinando uns aos outros, não é? Com sabedoria, não é? Sabedoria na palavra. E ele diz: então, em vez de reclamar, em vez de a gente estar achando ruim a atitude do outro e nos queixando do outro, que a gente aprenda, não é? A primeiro lugar, a louvar a Deus. E louvar a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Ou seja, quem tem um coração agradecido, louva o Senhor. Quem tem um coração agradecido, apresenta ao Senhor cânticos. Aquele que canta é porque está grato a Deus, porque sabe que é o Senhor que cuida de nós, é Ele que está atento às nossas necessidades. Então ele diz assim: humilhai-vos, aconselhai-vos mutuamente, não é? E então louve ao Senhor cantando, não é? Cante cânticos, cante salmos e hinos. E daí veio o nome, né? Salmos e hinos, que é uma expressão bíblica, né? Ele diz: cante ao Senhor, louve ao Senhor e faça isso com gratidão no seu coração. Então, nessa manhã de sábado, né, que nós possamos, diante dessa exortação do apóstolo Paulo, que a gente possa colocar isso em prática, né? E ele termina esse trecho dizendo assim: em tudo que vós fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Então, que nosso Deus seja louvado e que nós possamos ser gratos a Ele por tudo que Ele tem nos dado e que nós possamos cantar ao Senhor, possamos louvar o Seu nome, engrandecer o Seu nome, com gratidão por tudo que Ele fez, por mim e por você. Então, que o Senhor te dê um fim de semana abençoado, que Deus te abençoe e que nós possamos nos encontrar aqui numa outra oportunidade. Um grande abraço e até lá.